Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a professora Andréa Mendes, historiadora, antropóloga, doutora em ciências sociais, e hoje quero conversar com vocês sobre a invasão holandesa ao Rio Grande do Norte e as consequências para a nossa história. Inicialmente, quero lembrar para vocês que os holandeses eles tiveram uma relação muito próxima com a colonização brasileira, já que eles foram os financiadores da indústria açucareira. Porém, com o advento da União Ibérica, a Espanha cortou relações com os holandeses, que não tiveram como se manter ativos no comércio, né, e de posse dos investimentos que já tinham realizado. A Holanda então criou a Companhia das Índias Ocidentais para coordenar as invasões ao território brasileiro e assim continuar no controle do comércio do açúcar. Tentaram inicialmente invadir Salvador, capital na época do Brasil, e não obtiveram sucesso. Retornaram para a Europa e organizaram os esforços, conseguindo invadir Pernambuco e fazer de lá a sua base para dominar boa parte do Nordeste brasileiro. A Companhia das Índias Ocidentais, inclusive, enviou Conde Maurício de Nassau para coordenar os esforços dessa empreitada, e nós sabemos as consequências, né, da sua presença em Pernambuco, principalmente em Recife e Olinda. No Rio Grande do Norte, os holandeses tentaram nos invadir ainda em 1625, mas não obtiveram sucesso. Essa tentativa teria acontecido através da Baía da Traição. Porém, juntaram esforços e retornaram em 1631, conquistando inicialmente a fortaleza dos Reis Magos e começando então uma resistência dentro do nosso território. Há, obviamente, né, relatos de que foram anos difíceis para os holandeses. Porém, em 1633, eles conseguiram, através do desembarque de uma grande esquadra na praia de Ponta Negra, dominar o território do Rio Grande e, assim, fundar a sua, né, colonização também aqui na nossa capitania. A presença holandesa num território tão pobre em cana-de-açúcar se explica pela posição estratégica da nossa capitania, mas também pelo fato da nossa capitania ela já ter milhares de cabeças de gado espalhadas por seu território, principalmente pelo interior. E por essa razão, os holandeses eles tinham interesse em manter o controle também sobre a capitania do Rio Grande. A própria cidade foi renomeada para Nova Amsterdã e a Fortaleza dos Reis Magos recebeu um novo nome, sendo batizada de Castelo de Selling, ou Castelo de Kelling, né, como alguns historiadores mais tradicionais chamam. O próprio Conde Maurício de Nassau esteve aqui, né, vistoriando o território em 1637, conhecendo as potencialidades nessa região, né, tão estratégica para a presença holandesa em todo o Nordeste. Os holandeses, então, estavam de olho em duas grandes áreas produtoras de açúcar. A primeira delas, localizada no município atual de Canguaretama, o engenho Cunhaú, pertencente ao filho de Jerônimo de Albuquerque, o Antônio de Albuquerque, e a segunda área, localizada no atual município de São Gonçalo do Amarante, chamado na época de Engenho Potengi, mas que, né, depois ficou conhecido como Engenho de Uruaçu. A história nos informa que os holandeses, junto com indígenas tapuias, tomaram posse desses territórios, realizando dois grandes massacres nas duas áreas, com o objetivo realmente, né, de submeter a população local e dominar esses dois centros produtores de açúcar. Nós sabemos que esses massacres eles foram interpretados de diferentes maneiras, né, ao longo do tempo, e que hoje eles são lembrados no Rio Grande do Norte através de um feriado que foi criado para homenagear os mortos dentro desses eventos, certo? Após os massacres, então,
aumentou a resistência dos portugueses e dos brasileiros contra os holandeses em todo o Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco. Foi de lá, então, que se organizou um grupo capaz de fazer a expulsão dos holandeses, né? Liderado por André Vidal de Negreiros, pelo João Fernandes Vieira e pelo indígena Felipe Camarão, o Antônio Felipe Camarão, o indígena Poti aqui do nosso, né, território. A expulsão dos holandeses, então, ela aconteceu em 1654 e ela coincide também com o declínio da economia canavieira em todo o Nordeste brasileiro, já que os holandeses levaram o conhecimento obtido em décadas de exploração em nosso território para o Caribe e de lá passaram a produzir açúcar e concorrer com a produção brasileira, o que de fato, né, desestabilizou o nosso ciclo e nos levou para um problema, né, para uma decadência dessa economia, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, reforçando que o interesse, né, dos holandeses era muito mais nos rebanhos que já existiam em nosso território do que de fato dos engenhos, mas que essa sua passagem por aqui deixou de fato mais lamentações do que, né, exultações, diferentemente do que aconteceu na capitania de Pernambuco, tá bom? Então, um forte abraço, espero que você tenha gostado e até logo. Tchau, tchau.